Boa tarde a todos. Alegria retornar à Fortaleza. Estive aqui há 2 anos, creio eu, a convite de Simone, e dessa vez ela me convida de novo, correndo risco, mais uma vez. E é uma alegria poder rever algumas pessoas com as quais estive da última vez e conhecer outras que aqui agora vejo. O tema que nos foi proposto para conversarmos um pouco nessas próximas 4 horas, que nós vamos passar como se fosse 55 minutos, e não é bem a terapia do perdão, mas o perdão como terapia para uma vida em paz. Na verdade, perdão como meio e não perdão como fim, como finalidade. E estou só aguardando o pessoal ajustar aqui a projeção do Data Show, e nós temos poucas ganas, eu calculo que sejam umas 43, 44 que nós vamos usar. Vou esperar o pessoal organizar aqui para fazer a projeção. Mas enquanto eles organizam, vamos fazer uma pequena reflexão. Aqui no preâmbulo foi colocada a difícil ideia de perdão, amar. Façamos uma observação com relação a um dito do evangelista João. Lá na sua primeira epístola, na sua primeira carta, João, ele diz: Deus é amor. É uma observação interessante, porque no Gênesis bíblico, que para muitos é um livro de história, melhor dizendo, um livro de parábola, mas sendo um livro de parábola, traz alguns elementos simbólicos. Lá no Gênesis bíblico nós temos uma observação feita que criou Deus o homem e mulher os criou, a sua imagem e a sua semelhança os criou. Eu não sei, está falhando lá. Trocando. Vejam que a observação feita no Gênesis diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do seu Criador, de Deus. Aqui o simbolismo é um simbolismo utilizado, mas que serve-nos para uma análise. Considerando que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e considerando que João disse: Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos a imagem e semelhança de Deus, logo nós somos a imagem e semelhança do amor. Mas, irmão, isso está no Gênesis bíblico. Façamos uma observação. Questão número 1 do livro dos Espíritos. Qual é? O que é Deus? Qual a resposta dada? Inteligência suprema. Causa primária. Vejamos a primeira parte da resposta: inteligência suprema. Se é suprema, só há supremo porque existe algo supremado. Concordam? Se não houvesse algo que fosse supremado, não seria inteligência suprema, seria inteligência única. E a resposta dada pelos Espíritos não foi: Deus é a inteligência única. Foi? Deus é inteligência? Se é inteligência suprema, é porque existem outras inteligências. Concordam? Tudo bem até aí? Questão de número 76 do livro dos Espíritos. Que definição pode se dar dos Espíritos? Qual foi a resposta? Ele disse isso aqui mais cedo. São seres inteligentes da criação. Lembram da resposta? Que definição pode se dar dos Espíritos? São seres inteligentes da criação. Então observemos, qual palavra se repete nas duas definições? Definição para Deus e definição para Espírito. Inteligência. Somos ou não somos a imagem do Criador? Então não é um problema do Gênesis bíblico. Não é só o simbolismo, porque no livro dos Espíritos leva para a mesma premissa. Somos seres de origem
divina. Inteligência suprema, seres inteligentes. Qual essência de Deus nós temos? Inteligência. Não como um sinônimo de intelectualidade, mas de capacidade de aprensão. Apreensão de conteúdo, aprender conteúdo, aprender a vida. Então somos seres inteligentes de uma inteligência suprema que é Deus. Em outras palavras, no Gênesis, imagem e semelhança. Então voltemos ao silogismo. Se somos a imagem e semelhança, se somos semelhantes a Deus e Deus é o amor, somos semelhantes ao amor. Amor é a essência da nossa própria existência. O amor não é algo que se busca, amor é algo que se tem e se leva, porque é da nossa essência. Deus é amor. E agora numa outra linguagem, se somos filhos de Deus, simbolicamente, logo somos filhos do amor. Lembram aquela passagem que está no capítulo 10 do evangelista João, quando Jesus faz uma pergunta aos discípulos, dizendo assim: acaso não está escrito na vossa lei, sois deuses? Lembram dessa pergunta? Porque muitos dizem, Jesus disse, sois deuses. Jesus não disse isso. Jesus perguntou: acaso não está escrito na vossa lei, sois deuses? Ele se referia ao salmista. E aí ele diz: então, por que não agis como tal? Veja que interessante. Veja, Jesus perguntando e fazendo da pergunta a resposta, porque ele transforma a pergunta numa premissa, que é do salmista: sois deuses? E ele diz: acaso não está escrito na vossa lei, sois deuses? Então, por que não agis como tal? Ou seja, por que não essa ideia, não de deificação do ser humano, mas da divindade que trazemos na essência? Por que não sentirmos isso? Por que não percebermos isso? Por isso Jesus pergunta: acaso não está escrito na vossa lei, sois deuses? Foi aqui dito, e muito bem dito, o sentido de namastê. Então, quando se fala de amor, quando se fala do perdão, não estamos falando de algo difícil, porque está além das nossas possibilidades. Estamos falando de algo que está em nós, o sentimento, que muitas vezes temos como sensação, mas o amor é sentimento. E não foi por à toa que Jesus traz a ideia do amor como sendo a aglutinação da lei. Porque quando ele resume a lei, ele resume em um só mandamento: amar a Deus e ao próximo. É em função da característica da transitividade do verbo amar, que é um verbo transitivo direto. Então ele exige um complemento. Agora, o sentimento amor, o sentimento amar é intransitivo. Ou seja, quem ama, ama, não ama alguém, ama. O amor não se direciona, o amor se exala. Daí então, na fala joanina, ele também dizer: Deus amou o mundo. Ou seja, o amor é exalado. Quando direcionamos o amor, nós o transformamos em sensação e não em sentimento. O sentimento amar é intransitivo, embora o verbo amar seja transitivo. O verbo foi dado pelo egoísmo nosso de dizer: quem ama, ama alguém. E o sentimento é: quem ama, ama. Então não é algo difícil, é algo nosso. De tal forma que Jesus, gravado pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, já nos versículos finais, a partir do 37, ele vai fazer algo interessantíssimo que o tradutor captou e percebeu. Lá ele diz, de uma forma tranquila, porém contundente: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo
e aborrecerás o teu inimigo. Lembram dessa passagem? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Lembram? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, correto? Fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Lembram da passagem? Mesmo? Já perceberam o jogo que foi feito na colocação do verbo amar? Vejam, Jesus ele se refere ao verbo amar de duas formas. Duas formas. Ele diz: ouviste o que foi dito. O verbo ouvir, passado. Ouviste algo já dito, algo já conhecido, percebido. Ouviste o que foi dito, ou seja, passado não se mexe. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Veja que o verbo amar está em que tempo? Futuro, não é isso? Amarás o teu próximo. Futuro. Concorda? Depois ele usa de uma conjunção adversativa. Eu, porém, vos digo. Vocês já notaram que quando se usa uma conjunção adversativa, porém, mas, contudo, no entanto, entretanto, nós queremos dizer assim: o que eu falei até agora não vale, vale daqui para frente, não é assim? Porque quando se usa a conjunção adversativa é para mudar o rumo da conversa. Por exemplo, você conhece o fulano? Conheço. É gente boa, mas... aí é que vem a verdade. Mas tem esse defeito, esse defeito, esse defeito. Então, quando usamos o mas, é porque nós queremos dar um rumo diferente à conversa. É como se fosse assim: tá bom o que você falou, mas escute o que eu vou falar agora. E Jesus fez isso. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, veja, usou da conjunção adversativa. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Qual a forma verbal que Jesus usou e qual a forma que o tradutor conservou? E vale uma ressalva: a língua aramaica é uma língua pobre, é uma língua comercial, era uma língua comercial, era usada pelos comerciantes porque ela tinha 13 letras, e com as 13 formavam-se as diversas palavras. Era uma língua que não era comum flexionar verbo, utilizar, vocês vão do pendrive, não tem problema, nós estamos caminhando para o outro lado, pode ficar tranquilo. Eu precisava utilizar pronomes, e no entanto, na fala do Cristo, ele usava muito a flexão verbal, ele usava as condições pronominais, e tem um motivo. Percebamos, veja, o verbo amar, quando se trata de amar o próximo, está no futuro: amarás o teu próximo. Mas quando se trata do inimigo, está em que forma? Imperativo afirmativo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Quando nós usamos o verbo na forma imperativa? Quando nós estamos pedindo com veemência que se transforma numa ordem, ou estamos ordenando, não é assim? Não é assim que dizemos aos nossos filhos: cala, pega, levanta. Isso tudo é forma imperativa. E Jesus usou a forma imperativa quando se tratou de amar a quem? Os inimigos. Por que o amigo eu posso amar no futuro? Amarás o teu próximo. E o amigo eu sou obrigado a amar. O inimigo. Por que isso? Vamos facilitar. Alguém aqui é inimigo do Antônio José da Silva Antunes Epaminondas? Não? Antônio José da Silva Antunes Epaminondas, vocês não são inimigos dele? Por que não são? Por que não? Só é inimigo quem um dia foi amigo. Por isso somos obrigados a resgatá-lo. Amai os vossos inimigos. Ninguém é inimigo de quem não se conhece. A inimizade é justamente quando o egoísmo falou mais alto e tomou um espaço do amor. A amizade é o exercício do orgulho ferido. Então vejamos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso ele conserva. Veja que ele não mudou isso na lei. Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. O amar ao próximo ele não mudou.
Mas ao inimigo ele disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Ele conservou o amar ao próximo e mudou o aborrecer o inimigo, dizendo: amai os vossos inimigos. Veja, e usando uma forma imperativa. Amar ao próximo é assim: amai o vosso próximo, amarás o teu próximo, está junto, caminha com ele, ama. Mas o inimigo é um amigo perdido. E se dermos a transcendência e trabalharmos com a ideia reencarnacionista, muitos poderão dizer: não, mas eu não conheço fulano, mas eu não gosto, eu não tive amizade, é porque me fez mal. E a vida anterior? E a encarnação anterior? É o inimigo que veio, e eu sou obrigado no bom termo, a resgatá-lo. Mas ele não para aí na passagem. Amai os vossos inimigos, e depois continua colocando o verbo na forma imperativa: bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Não é assim que ele diz? Olha que gradação ele usa, que perfeição ele usa. Quando alguém fala mal de mim, ele diz assim: fala bem dele. Veja, bendizei os que vos maldizem. Simão, fulano falou isso e isso de você. Falou? Gente, mas ele é uma pessoa tão boa. Você deve ter entendido mal, porque é uma pessoa tranquila, serena. E aí dizem assim: olha, eu fui falar para o Simão que você falou mal dele, ele disse que você é uma pessoa tão boa. Aí ele falou isso, falou: quem sabe ele não é tão ruim como eu penso. O que Jesus coloca é que a ação e reação, ou seja, na mesma intensidade. Falou mal, fala bem. Mas se passou disso, veja, passa disso, falou mal, falei bem. E aí ele acrescenta, depois do bem dizer os que vos maldizem, ele acrescenta o quê? Disse agora: fazem bem aos que vos odeiam. Se alguém odeia, o que é o ódio? O ódio é o amor que não tomou aulas de boa educação. O ódio é o amor feito pelo egoísmo, é o exclusivismo do ser amado, sem necessariamente amar. E quando não recebe o amor, devolve o ódio. Então o ódio é esse amor que não tomou aulas de boa educação. E aí quando alguém então odeia, qual é a sugestão do Cristo? Fazei o bem. Veja, não é só dizer bem e fazer o bem. Veja que interessante. Mas se a ofensa aumenta e somos perseguidos, veja, caluniados, qual é a sugestão dele? E orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Veja que ele mostra um processo, um grau. Fala mal, fala bem. Ódio, faz o bem. Persegue, ora por ele. Ele mostra o efeito natural de dar à reação o peso necessário. E por que ele diz isso, ou para que ele diz isso? Que ele complementa a frase do evangelista: para que sejais chamados filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Vocês perceberam o trocadilho usado nessa frase? Veja, que faz com que o seu sol, veja que o sol tem um pronome possessivo, o sol é de alguém, seu sol, sol de quem? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O sol é de Deus. O seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva, veja, a chuva é precedida de pronome? Não diz a sua chuva, ele diz a chuva desça sobre justos e injustos. Vejam que o sol tem um dono. Pelo tamanho do sol já dá para imaginar o tamanho do dono, né? Veja esse astro rei bendito aqui. E o sol tem um dono. Sol significa força, calor, luz, não é isso? Isso vem do dono, seu sol. E sobre quem que o sol levanta-se primeiro?
sobre maus e bons. Opa! E a chuva desça sobre justos e injustos. Espera aí, irmão. Quando a coisa é boa, vem para o mal primeiro e para o ruim depois. Quando a coisa é ruim, vem para o justo primeiro e o injusto depois. Veja o trocadilho que foi feito. Faz com que seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Chuva significa o quê? Adversidade, dificuldade. Mas dificuldade que renova. Porque a chuva renova, floresce, dá vida. Não é assim? Quem precisa de luz primeiro? Quem já está com a luz ou quem está na sombra? O sol se levante sobre maus e bons. E quem carrega o fardo maior? Quem tem mais força ou quem tem menos força? E a chuva desça sobre justos e injustos. Meu Pai não coloca fardos pesados, disse o Cristo, em ombros fracos. E por que em justos primeiro? Porque esse dá exemplo. Esse tem a adversidade, esse tem a dificuldade, mas ele tem a esperança. E ele dá exemplo de perseverança apesar das vicissitudes. Se colocasse no que já está, no chão, mais peso, como ele se levantaria? Veja, foi bem dito aqui, a lei de Deus é equânime, e ela é igual para todos, mas nem todos estão iguais perante a ela, estão em momentos diferentes, então a aplicabilidade é circunstancial. E aí então, diz o Cristo, que esses dão exemplo. Quantas vezes olhamos para pessoas e dizemos assim: nossa, mas essa pessoa sofre e eu fico reclamando da vida com nada de sofrimento, e essa aqui com um sofrimento desse está sempre alegre, está sempre dizendo graças a Deus. Então serve de exemplo. E depois ele faz uma chamativa: pois se amardes somente os que vos amam, o que fazeis demais? Não faz assim os publicanos? E se saudardes somente os que vos saúdam, o que fazeis de especial? Não faz o mesmo os publicanos? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí aguardem o vosso Pai, esse pronome vosso, porque já são cenas do próximo capítulo, que nós vamos pegar uma lâmpada lá no final e vamos trabalhar isso. Vejam que essa é a ideia do amor: amar o inimigo, amar o próximo, amar, bendizer, fazer o bem. E na forma imperativa, vamos dizer, é uma ordem de Jesus. Podemos dizer diferente, é um pedido feito por ele. E como bem disse o espírito milanês, o convite de um superior é irresistível. Daí entender porque Jesus dizia assim para Pedro: segue-me, joga tuas redes fora, doravante farei de ti pescador de homens. E Pedro levanta e segue. Chega para Levi e diz: levanta e segue-me, e ele segue. O convite de um superior é irresistível. E o convite que nos é feito pelo Cristo é esse: amar. É difícil? Não é difícil. É complexo, talvez seja. E aí então pensemos, o exercício do perdão é justamente essa ideia do amor. O amor em prática, o amor em ação. Veja, três definições. O perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Senhor André Luiz, lá no livro Os Domínios da Mediunidade, lá na página 245. Frederick Luskin, lá no livro O Poder do Perdão, na página 16. Uma experiência de paz e compreensão que pode ser sentida no momento presente. E uma definição de Gibran, uma definição poética: o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. Três definições: uma definição espiritual, uma definição psicológica, uma definição poética. Mas as três dizem o quê? Que perdão é algo que se tem naturalmente. Veja,
não é algo racional, é algo natural. Depois falaremos disso, na racionalidade. O perfume que as flores soltam quando são pisadas. Veja, pisa-se, o perfume sai. Não tem um pisa-se, espera um pouquinho, vou pensar um pouco e depois o perfume sai. Veja, uma experiência de paz e compreensão que pode ser sentida no momento presente, ou seja, na hora do fato. Então vejamos, o perdão é algo natural, de compreensão. E depois, Sr. André Luiz, o perdão é o remédio que nos reconforta ou nos recompõe a alma doente, mostrando que o não perdão é um indício de doença da alma. O egoísmo, não é assim que os Espíritos dizem sobre a chaga da humanidade? Qual é? Orgulho e egoísmo. Sigamos? Veja, atitude de compreender o semelhante, que nós podemos depender daquelas definições. O perdão é uma atitude de compreender o semelhante. Ação profilática para a boa convivência. É uma ação profilática, preventiva. Veja a pessoa rancorosa, é difícil conviver. E uma pessoa rancorosa tem dificuldade em conviver também. Então, uma atitude profilática para uma boa convivência. E é uma virtude na marcha evolutiva. Aqui merece uma análise. O perdão é algo virtuoso, não é isso? Para seres que ainda não atingiram um grau maior de evolução. Pensemos, quando que surge o perdão? Quando que alguém diz perdoar alguém? Quando alguém se sente ofendido. Então significa que para eu dar o perdão, primeiro eu tenho que me sentir ofendido. E a pessoa que se ofende, em que nível evolutivo está? Perceberam? O perdão é uma virtude, mas para seres medianos. E os seres superiores? Vamos dar um exemplo. Chega aqui uma criancinha, pequenininha, 4 anos, 3 aninhos, e chega correndo aqui, para na minha frente, olha para mim e faz assim. E aí a mãe levanta toda preocupada e vem aqui e diz assim: Simão, desculpe minha filha, perdoa minha menina. O que eu vou dizer para ela? Perdoa de quê? É uma criança. Eu dei o perdão, né? Não. Por que eu não dei? Porque ela não me ofendeu. E aí chega a mãe e faz assim. E aí eu fico. E a mãe, aí o pai vem, o marido fala: desculpa. Ela não pensou direito. Ela fala: não pensei mesmo, desculpa. Aí do alto da minha evolução, eu vou dizer assim para ela: está desculpada, eu perdoo. Então veja, quando se ofende alguém? Quando se está no mesmo nível. Quando se é ofendido? Quando se está no mesmo nível do ofensor. E aí eu pergunto: Deus perdoa? Não. Porque para ele perdoar, ele teria que se ofender primeiro. E se ele se ofendesse, considerando que é Deus, coitadinho de nós. Mas considerando que Deus não se ofende, então ele não se ofende, porque senão ele não seria Deus. Ofensa é sentimento envolvido. Perceberam o porquê de dizer que é sim uma virtude, mas uma virtude temporária que indica que precisamos melhorar, porque ainda estamos dando perdão, ou seja, ainda estamos nos ofendendo. Perceberam? O quão profundo é a ideia do perdão? E quando dizem: mas Deus perdoa, sim, isso é uma linguagem que usamos. É o finito olhando o infinito, é o falível olhando o infalível, e o falível olhando o infalível, ele coloca grau de falibilidade no falível, ou seja, no infalível. O que quer dizer com isso? O imperfeito, quando vê algo perfeito, projeta as suas imperfeições no que é perfeito. Por isso leva para Deus virtude que tem que ser nossa, porque não é virtude divina.
Aqui foi colocado, há uma frase pelo Marcelo, muito bem colocado, a ideia que se fez de Deus. Houve um filósofo no século XVIII, Feuerbach, discípulo de Hegel, e ele diz uma frase. Ele era um materialista convicto, não daqueles materialistas que dizem assim, ou daqueles ateus que diziam, graças a Deus que eu não acredito em Deus. Não era desses, esse era ateu de fato e de direito. E ele diz uma frase interessante. Ele diz assim, lá no livro A Essência das Religiões, ele diz o seguinte: está escrito que Deus fez o homem à imagem e semelhança. Eu, porém, digo que o homem fez Deus à sua semelhança. Deus tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Nesse ponto ele não estava errado, porque o Deus mostrado era isso. A virtude característica da evolução, o perdão. Então dizer, Deus perdoa. Percebeu? Deus perdoa, lógico que perdoa. Na nossa visão, nós olhando para Ele. Mas o sentimento nato do perdão é justamente em função, aliás, ele não é nato. O sentimento do perdão é em função do lidar com ofensa. E é virtude por quê? Porque eu venci o orgulho, porque eu venci o egoísmo e pude dizer, perdoa. Mas primeiro eu tive que lidar com o egoísmo. Se não me ofender, simplesmente deixo. E digo o quê? Isso não é nada, deixa para lá. Esquece isso. Ou seja, não fui afetado. Então só ofende-se quem está no nível do ofensor. Sigamos? A necessidade do perdão. Mais uma, por favor. Paremos aí. Veja. 7 vezes se fará vingança sobre Caim, sobre Lameque, porém 70 vezes 7. Por que eu pus isso aqui? Porque nós trazemos muito a frase e a pergunta de Pedro, e muitas vezes não sabemos por que Jesus foi dizer 70 vezes 7. Jesus ele trabalhava com o conhecimento da época e se pautava na explicação dos elementos da lei e da história judaica. Essa frase está no Gênesis, no capítulo 4, versículo 24, quando Lameque, bisneto, entre aspas, na parábola, bisneto de Caim, na parábola, quando se olha a genealogia, tá? Não estou falando que isso é um fato, mas é parábola, traz então um elemento que se pode dele aduzir. E lá, Lameque diz que matou um homem, e matou um homem porque ele o feriu, e matou um jovem porque ele o debochou dele. E aí Lameque é que diz essa frase: 7 vezes fará vingança sobre Caim, ou seja, já que Caim matou Abel, entre aspas, então ele vai ser vingado 7 vezes, ou seja, durante 7 vezes eu tenho que vingá-lo. Aí Lameque diz, sobre Lameque, ou seja, como eu depois de Caim também matei, 70 vezes 7 tem que ser punido, vingado. Percebeu? Agora vamos mais um. Daí é que quando Pedro então pergunta a Jesus: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Por que ele perguntou até 7 vezes? Porque lá atrás, até 7 vezes vingava-se Caim. E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, porque Lameque disse, me vingue em 70 vezes 7. Então Jesus quis mostrar que o ápice da vingança é anulado pelo ápice do perdão. Perceberam isso? Não são números jogados. 70 vezes 7, que é número 7, é um número perfeito. Esquece isso. Tudo é ajustado. Então veja, a necessidade do perdão, o quão é necessário que Jesus evoca a tradição, isso não é lei, a tradição, na historiografia genealógica judaica, para dizer o que lá atrás está dito como símbolo da vingança, aqui eu digo como necessidade de perdão. Então ele diz 70 vezes 7. Não são números que saíram do nada. Sigamos, ainda na necessidade do perdão. Por quê? Nos fala o senhor André Luiz, lá no livro dos domínios da mediunidade. Guardar ofensas é conservar a sombra. E segue, mais uma. Questão 886, foi muito bem evocada aqui mais cedo pela Sueli, Calda Chuva.
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Veja, perdão das ofensas. Voltando em o senhor André Luiz, guardar a ofensa é permanecer nas sombras. Opa. A necessidade do perdão é para quem recebe ou para quem dá? Porque aí lidamos com um elemento chamado mágoa. E o que é a mágoa? A mágoa é um veneno que eu tomo e quero que o outro morra. Essa é a mágoa. É um veneno que eu tomo e quero que o outro morra. A mágoa só faz mal para aquele que a alimenta, para aquele que a tem. Para o ofensor, nada acontece. A mágoa é justamente o exercício do egoísmo, quando eu digo, mas ele fez isso comigo. Em outras palavras, devia ter feito com outro. Até muitas vezes nós dizemos isso a Deus, dizemos assim, mas meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ou seja, por que o Senhor faz isso com o outro? Por isso a mágoa só faz mal para aquele que a tem. E conservar a mágoa é conservar a sombra, conservar a tristeza para aquele que a possui. E aí eu vou dizer, ele me magoou. Não. Melhor seria conjugar o verbo na forma reflexiva, ou seja, voltando para aquele que é o que usa. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoa. E não assim, ele me magoa. Não, ele se magoa, eu me magoo. A mágoa é a permissão que eu dou para que ele me ofenda. E depois quero ficar bravo com ele. Quando na verdade disse, me ofenda, por favor. E aí eu fico, ele me magoou. Então quem fica em sombra? Quem não tem. E a mágoa é justamente um passo para esse processo de autodestruição, que passa pela autocomiseração. O que é a autocomiseração? Ter pena de si mesmo. Há um sentimento pior do que esse? Quando eu digo, eu não me presto, eu não sou ninguém. Lá em Minas, quando muitas vezes perguntamos assim, como é que você vai? A pessoa diz assim, como Deus quer. Está ótimo, né? Como Deus quer, está ótimo. Mas a pessoa fala assim, como Deus quer. E diz assim, estou aí, levando a vida. E é mineiro, não é levando, é levando. Porque nós, os mineiros, usamos um gerúndio um pouco diferente. Então nós levamos, né? Então levando. Estou aí levando a vida. Me desculpe, ele não está levando a vida. Ele está sendo levado por ela. Com todo respeito àquele cantor, muito bom cantor, Zeca Pagodinho, com todo respeito, mas ele tem uma música que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Melhor se ele cantasse, vida, deixe-me levá-la. Vida, levo-a eu, porque sou eu que levo a vida e não a vida que me leva. A vida é minha. Nenhum remédio consegue aplaudir, pelo amor de Deus. O refrão diz isso, mas a letra depois ele quer dizer que é para viver despreocupado, etc. E tem um conjunto mineiro também que fez a mesma coisa, um instante. Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Melhor se eles cantassem, não vou deixar a vida me levar, ou vou deixar a vida me levar para onde eu quiser, porque nós, como dizia Gonzaguinha, é que fazemos a vida como der ou quiser ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Não é assim que ele cantou? Então essa é a ideia da vida, por mais que ela esteja errada, é sempre desejada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, não é assim que ele quer. Então essa é a ideia. Por isso a mágoa nos leva à sombra. E aí dizemos que a vida não nos faz bem. E aí dizemos que a vida nos esqueceu, quando dela nos esquecemos. Porque a vida nós a fazemos. A felicidade nós a criamos, bem cantada aqui ontem no Tocando em Frente. Que os dois filósofos que a compuseram, a letra,
digo filósofos, porque são existencialistas, essa letra é um existencialismo, porque se Jean Paul Sartre tivesse conhecido essa música, ele não tinha escrito o que ele escreveu. Com certeza. O existencialismo de Almissada e Renato Teixeira é nessa letra, porque ele diz: felicidade e capacidade são dons que nós temos. Não é assim? Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. E por que não nos sentimos felizes? Negamos o dom que temos. Porque buscamos a felicidade lá fora. 10 minutos. 5 minutos. A felicidade lá fora. Quando na verdade ela está dentro. E sigamos desses 5 minutos. E o entendimento então agora sobre o perdão, que é preciso. Esquecer o fato e esquecer a ofensa. Há uma diferença grande nisso. Muitas pessoas se autocomiseram, muitas pessoas se autoflagelam mentalmente, porque dizem assim: eu até tento perdoar, mas eu não me esqueço da ofensa. Vamos separar as coisas. Esquecimento é algo ligado à memória. Se eu me esquecer de algo, mesmo que seja uma ofensa, eu vou preocupar comigo, vou ao médico, tenho um problema de memória. Isso, esquecimento é memória. Esquecer o fato é uma coisa, esquecer a ofensa é outra. Eu posso lembrar-me do fato ad eterno, mas não tenho o sentimento da vingança. Não lembro-me da ofensa, mas lembro-me do fato. Vamos dar um exemplo? Criancinha, 5 aninhos, brincando com meu colega, desentendemos. Nós nos desentendemos e ele, ali numa forma brava, me deu uma pisada, me pisou no pé. E a pisada foi tão forte que acabou por derrubar a unha, afetou a matriz e essa unha não mais cresce. Ele mudou de cidade, eu me mudei de cidade. E depois, com 40 anos, os dois nos encontramos. E aí ele olha para mim e fala assim: Simão, não é? Sou. E eu sou o fulano, você se lembra de mim? Me lembro. Claro que me lembro. Me lembro como se fosse hoje. Mas como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, você sumiu, mas vamos em casa, vamos tomar um café. Veja, esqueci o fato? Esqueci a ofensa? Perceberam? Então perdoar não é esquecer o fato. É não ter o sentimento da ofensa todas as vezes que se lembra do fato. Isso é perdoar. E por isso muitos acham difícil o perdão, justamente por isso, porque dizem: eu não perdoei quando me esqueci. A questão não é esquecer. O que você sente quando se lembra do fato? Ai, que raiva. Não perdoei. Que eu me sinto, eu não sei o que eu sinto, eu só sei que eu me lembro disso. Mas quando eu vejo, passo por um lugar lá e me lembro disso. Isso é memória. Parabéns, você está com uma boa memória. Então esquecer o fato é uma coisa, esquecer a ofensa é outra. O perdão é o esquecimento da ofensa, não é o apagar dos fatos. Ok? Sigamos nos 3 minutos e 32 segundos que me restam. Exercícios para o perdão. São poucos exercícios para 3 minutos. Autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo. Não foi à toa. Aliás, não sei se vocês já prestaram atenção na pergunta, porque a pergunta feita na questão 919 do Livro dos Espíritos é mais interessante que a resposta. É uma pergunta que eu falo assim, bem mineira. Desculpem os mineiros que talvez estejamos aqui, mas é uma pergunta mineira. É a lei do menor esforço para o maior resultado. Ou seja, fazer pouco é que tem resultado, ou seja, não ser custoso, como dizemos em Minas. O que é a pergunta? Lembra da pergunta? Qual é o meio prático? Olha a pergunta. Meio prático. O que é prático? Simples, fácil. Qual é o meio prático para se vencer nessa vida e desculpa. Qual é o meio prático e eficaz? Veja, eficaz é o quê? Que dê resultado, soluciona. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Veja se a pergunta não é interessante. Eu quero um meio simples, fácil e que dê resultado. Qual foi a resposta para um meio simples, fácil e que dê resultado? Conhece a ti mesmo. Veja que interessante. Olha a pergunta feita. É um meio prático e eficaz. A resposta: conhece a ti mesmo. Ou seja, é a coisa mais fácil que nós podemos fazer. E é trabalhoso.
porque nós nos negamos a nos conhecer. Por isso que na questão 919A, Santo Agostinho responde com mais profundidade a uma contra-pergunta feita pelo Sr. Allan Kardec, quando ele coloca: entendemos a extensão dessa máxima, mas a dificuldade está justamente em não conhecer, em nos conhecer. Como fazer? E aí, dever de casa para vocês lerem essas quase 2 páginas da resposta da questão 919A do Livro dos Espíritos, que justamente chama atenção para esse processo: conhecer-se com análise clara, perguntas objetivas feitas a si mesmo e respostas também claras. O auto-perdão, porque aquela pessoa que não se perdoa a si mesma não consegue trabalhar com o outro. Ninguém dá o que não tem. E se não tem auto-amor, se não tem esse auto-perdão, não consegue elaborar um para o outro. Não consegue. Então é preciso do auto-perdão. O auto-perdão não é se desculpar de tudo, mas compreender que algo foi feito errado e precisa ser solucionado. É tirar a culpa e, em lugar da culpa, colocar a responsabilidade. Eu não sou culpado por, eu sou responsável por. E a responsabilidade me leva à ação. Seguindo, instrumento de prova, lidaremos com o sentimento do egoísmo. Impessoalidade da ofensa, perceber o fato e olhar a pessoa, como disse o Cristo: meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Não foi essa a fala do Cristo? Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Então perceber a impessoalidade, porque muitas pessoas fazem isso. Estamos aqui falando, alguém diz assim: você falou isso para mim, garanto. Ou é pessimista por demais, ou vaidoso por demais. Deus. Lembrando de Lutero, foi muito bem evocado aqui pelo Marcelo. Certa vez o preceptor de Lutero, quando Lutero, no auge da sua dúvida existencial em pregar e não fazer, então ele dizia: mas nada do que eu falo eu faço. E aí o preceptor disse a ele: Lutero, disse ao nome de Martim, aquilo que melhor se prega é o que mais se precisa para o próprio pregador. Veja que interessante a fala dele. Aquilo que melhor se fala, melhor se prega, é o que mais o pregador precisa para ele mesmo. Então, nesse caso, falando para mim mesmo, o primeiro que tem que receber isso. E ver o ofensor como ignorante. Ignorante é aquele que ignora, no sentido específico da palavra, ignora que aquilo não faz bem. Minuto e 33 segundos. A compreensão do outro a partir de si. Quando nos olhamos e nos percebemos, nós estendemos isso ao outro. Ou seja, se eu sou alguém que erra, o outro também erra. Se eu sou alguém falível, o outro também é. É transformar a dimensão própria para o outro e dizer: tal qual sou, o outro também pode ser. Porque nós usamos muito isso: amar ao próximo como a si mesmo. Então, em outras palavras, enxergar o próximo como se enxerga a si. Então, é justamente esse processo, a compreensão do outro a partir de mim, e não a compreensão de mim mesmo a partir do outro, que é o processo empático, que é belíssimo. É o processo alteritário, que é belíssimo. Alteritário, não autoritário, de alteridade. É belíssimo. Mas é o que é outra ideia. É eu enxergar o outro a partir de mim. Se eu sou cheio de quereres, o outro também pode ser cheio de quereres. Então esse é o processo natural de perceber e compreender o outro. E mais uma? É a penúltima essa é a 48ª. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Só um detalhe. Essa frase muitas vezes é vista de uma forma de impossibilidade de cumprimento. Quando dizendo ser perfeito como perfeito é Deus, isso não é possível. Mas prestemos atenção no pronome que está colocado antes da palavra Pai. Olha o pronome possessivo que está ali: vosso. Vocês já perceberam que Jesus se referia a Deus usando 3 pronomes? Olha, possessivos. Olha, ele dizia meu Pai. Olha, ele dizia vosso Pai. Olha, ele dizia nosso Pai. Pai nosso, que
aliás é um tema de amanhã, cena do próximo capítulo, agora. Amanhã. Mas veja, quando Jesus dizia meu Pai, ele referia-se a Deus na dimensão que ele entendia. Meu Pai e eu somos um. Veja, é a visão de Jesus com relação a Deus. Quando ele dizia vosso Pai, é a visão da pessoa com relação a Deus. E no entanto ele dizia nosso Pai, o Pai nosso, porque tanto na visão dele ou na visão nossa, o Pai é o mesmo. Como ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do versículo 31. Quando ele dizia, chegará o dia que pedireis em meu nome ao meu Pai, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. Ou seja, quando chegar um dia de compreensão maior, vocês falam direto com Deus, não precisam de mim. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo. Ou seja, eu e vocês temos o mesmo Pai, Deus. Mas meu Pai na concepção de Jesus, vosso Pai na concepção nossa. E aí é possível então ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai, o vosso Pai? Se ele dissesse, sede perfeito como perfeito é Deus, não dá. Sede perfeito como perfeito é o meu Pai, não dá. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, se eu sei que Deus está nessa altura, eu ajo nessa altura. Além me é impossível a quem não me é devido. Ou seja, a lei de Deus, questão 621 do livro do Espírito, está escrita na consciência. Em outras palavras, siga a consciência. Por isso é possível cumprir. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Deus na concepção de cada um. E terminando, a 49ª transparência. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual a ordem dessa bem-aventurança? Vamos lá? Vocês já fizeram uma observação das bem-aventuranças? Que elas não são jogadas por acaso. Jesus não saiu soltando bem-aventurança. Cada uma está na ordem que deveria estar, pois sem a primeira vivenciada não se tem a segunda. Qual a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, não é isso? Vamos acelerar desses 28 segundos que eu tenho. Estou ganhando tempo, mas vamos, para encerrar. Veja, bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer isso? Bem-aventurados os humildes. Qual que é o primeiro ponto para conversar em bem-aventurança? Ser humilde. Sem humildade não se tem as outras. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Correto? Qual que é a segunda? Bem-aventurados que choram. Ou seja, para chorar tem que ser humilde primeiro, porque chorar sem ser humilde vai ficar reclamando das coisas. Vai ficar, por que está acontecendo isso comigo? E não é justo, e não é justo. Quem é humilde tem a resignação. Então, até para chorar tem que ser humilde. O choro no sentido do sofrimento que eleva. Bem citada a obra Plenitude aqui mais cedo. O sofrimento que eleva, o sofrimento como meio propulsor de crescimento e não como punição. Então, segunda bem-aventurança, os que choram. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos. Ou seja, só é manso quem já chorou e quem é humilde. Sem a humildade não se dá valor ao sofrimento. Sem o sofrimento não entende o que é mansuetude. Bem-aventurados os mansos, herdarão a terra. A quarta, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. A pessoa que quer ser justa, sem ser humilde, sem saber o valor do sofrimento e sem ser mansa, ela não será justa, ela será justiceira. Então o senso de justiça se vem depois. E só depois de uma pessoa ser justa é que vem essa bem-aventurança aqui. Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia, ou seja, misericordiários, ou seja, cordial com a miséria, cordial com o sofrimento, misericordiários. Veja, só vem depois. A pessoa, para ser misericordiosa, ela tem que ser justa. Para ser justa, tem que ser mansa. Para ser mansa, tem que saber dar valor ao sofrimento, ter dado valor ao sofrimento. E para isso, tem que ser humilde. Então veja que para chegar no grau de misericórdia, precisa de 4 virtudes anteriores para fundamentar a misericórdia. Porque senão, em vez de misericordioso, eu posso ser parcimonioso. E depois da misericórdia vem as outras bem-aventuranças,
mas aí são coisas para outros momentos, que o tempo não nos permite. Agradeço a paciência de vocês, agradeço. Desculpe os puristas doutrinários, mas eu vou valer agora da minha antropologia mineira, de uma maneira bem mineira de agradecê-los. Que Deus nos pague.